milagres que conectam pessoas. Quero pedir para você abrir a palavra do Senhor hoje no livro de Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6. Enquanto vocês abrem, eu quero agradecer mais uma vez a Isa, obrigado por estar aqui, a Fátima também, ao Paulo, muito obrigado pela visita de vocês, viu? Somos gratos. Gênesis, capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao 22, embora do 1 ao 9 esteja no nosso processo de meditação. Bem, eu vou ler na versão NVT, que diz o seguinte, Gênesis 6, do 1 em diante. Os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas. Tomaram para si as que os agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Naqueles dias, e por algum tempo depois, havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isto lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse, eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. E este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim, Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira que se preste, e cubra-a com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Algumas versões está côvado, tá bom? Aqui a NVT já traduz para metros. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Preste atenção. Em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo o que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão, virá até você, para que os mantenha com vida. Cuide bem, para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. Noé fez exatamente como Deus lhe havia ordenado.
Vamos orar ao Senhor. Pai amado, eu quero te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá nessa manhã, de podermos estar aqui na tua casa. É um privilégio, Senhor, gigantesco, podermos te servir, podermos ouvir a tua palavra. Portanto, eu quero te pedir, Pai amado, leva a nossa mente cativa a ti, repreenda todo e qualquer tipo de distração da nossa mente, sejam problemas sentimentais, sejam problemas, meu Deus do céu, financeiros, são todos problemas que tendem a roubar a atenção que nós devemos dar à tua palavra. Portanto, eu te peço, leva a nossa mente cativa a ti, para que a tua palavra caia como uma semente nos nossos corações, produzindo os frutos, Pai. Nos dá a oportunidade, a rica oportunidade de sermos transformados pelo poder da ação do Espírito Santo que vem por meio da palavra. A ti nós oramos e agradecemos o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o tema da mensagem de hoje é como nos tempos de Noé. Eu não sei quanto a vocês, mas quando você observa a sociedade, principalmente quando você liga a TV, a gente se depara com tanta notícia negativa e com tantas problemáticas que a gente fica até com medo de sair de casa. Tem pessoas que às vezes ficam assistindo tantos programas né, de violência, noticiário, que é perigoso escorrer sangue da TV. De tanta maldade e de tanta coisa ruim que se é apregoada. Né? A Carol tinha a vozinha, falecida vozinha dela, a avó Cida, que a gente chegava na casa dela, era esse tipo de coisa que estava acontecendo. Ou era isso, ou era o Harry Soares, que ela falava que ela gostava de ouvir. Mas a gente realmente fica com medo, por quê? Porque a gente percebe que as notícias na economia não são das melhores, as notícias políticas não são das melhores. A gente percebe que o movimento social e o comportamento do homem para com o próprio homem está muito ruim, está muito mal. Então a gente começa a perceber que a humanidade, parece não, está fora de eixo. Os irmãos sabem que recentemente a Manu e a Mari, elas passaram por um assalto. A Mari ela ia para o Calvário para participar de um ensaio da dança. A minha sogra pegou o carro, estava com a Manu e foi pegar a Mari, estava aguardando elas na porta do apartamento, na frente do apartamento. E quando elas entraram, um homem veio, sacou o revólver e colocou na cabeça delas, para levar o celular. E até hoje, meus amados, quando a gente sai de casa, a Manu tem medo. A Manu fica com medo de ficar parado na porta de casa. Se a gente passa de 10 minutos ou 5 minutos, se eu tenho que buscar alguém e esperar, ela já começa, pai, a gente não tem que sair? Recentemente eu fui buscá-las na minha sogra, eu parei o carro, a Manu entrou, a Mari entrou e tinham 3 pessoas descendo na rua com um carrinho de mão. Na hora que ela viu as pessoas descendo, ela começou a chorar. A Mari falou, o que foi, Manu? Ela estava chorando. Olha lá as pessoas. Eu falei, Manu, elas estão indo, elas não estão vindo. E outra coisa, são trabalhadores, filha. Calma. Isso me preocupou muito e eu orei, coloquei as mãos sobre ela e falei, pai, tira todo o medo, toda a retaliação de Satanás, mas todo o trauma que essa violência pode ter causado no coraçãozinho dela. E eu pensando nisso, pensando nessa situação, eu falei, Senhor Jesus, eu não sei se você já pensou sobre isso, porque nós passamos não só por questões de violência, mas por questões de injustiça, e a gente começa a perguntar, Senhor, onde está Deus? Quando a enfermidade chega na sua casa, você começa a perguntar, onde está Deus? Quando nós vemos as notícias negativas de roubo, de furto, de uma humanidade que está correndo de maneira desenfreada a buscar o mal, a gente começa a pensar, onde está Deus? Eu vou citar o nome, posso citar seu nome, Adilson? Adilson e a Fran estão passando por um momento terrível, porque as pessoas estão correndo judicialmente atrás dele por coisas que não foram eles que cometeram. E a gente começa a pensar, Deus, o mundo está desgovernado, onde está Deus? Como entender a ação de Deus em meio a tantas adversidades que nós passamos, principalmente em meio a essa análise desse mundo que está dessa forma? Olha o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5. Diz o seguinte, sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons,
traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Parece que o apóstolo Paulo está aqui fora agora descrevendo como uma sociedade. E esse texto foi escrito há praticamente 2000 anos atrás. Então, onde está Deus nisso? Como Deus avalia a sociedade da maneira como ela está? Uma vez que a Bíblia e o texto que nós lemos retrata que a terra estava cheia de maldade quando Deus convoca Noé para construir a arca. A terra, queridos, ela estava exatamente como está agora, cheia de maldade, cheia de iniquidade, cheia de pessoas enganando pessoas, cheia de seres humanos cruéis, cheia de seres humanos com malícia no coração. Mateus capítulo 24, verso 37 diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Se Deus não muda, Deus não pode mudar, porque tudo aquilo que muda significa que há necessidade de um upgrade. Deus não precisa de upgrade. Ele é pleno, ele é perfeito. Se Deus não muda e tomou uma decisão diante do público ou diante do povo que estava interagindo com Noé, então nós podemos entender quais são os sentimentos ou como Deus interage com a sociedade nesse exato momento, porque a sociedade está exatamente agora como ela estava na época de Noé. Então eu quero separar com vocês 4 atitudes, ou 4 lições para as nossas vidas, para a gente entender como Deus avalia a sociedade que você vive, como Deus avalia o momento histórico que você está vivendo. A primeira lição está no verso 5, acompanha comigo. Como nos tempos de Noé, Deus continua avaliando o coração humano. De novo, como nos tempos de Noé, Deus continua avaliando o coração humano. Olha o que diz no verso 5. E viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração eram só má continuamente. Queridos, eu sei que às vezes você mostra indignação quando as coisas acontecem de maneira injusta, quando você observa como o ser humano está se tornando mal. Mas olha só que interessante, assim como você, Deus também não aprova o comportamento humano como ele está. E Deus continua assim observando e analisando o coração humano e reprovando as atitudes más. Nós vivemos em um momento em que parece que está tudo no mesmo bolo, está tudo embolado, que parece que pessoas justas são confundidas com pessoas injustas, que parece que pessoas que trabalham, que são árduas, afincas na honestidade, pessoas que fazem o bem são recompensadas da mesma maneira que as pessoas que fazem o mal. O salmista, no Salmo 77, Asaf, ele fala o seguinte, parece que as pessoas que fazem o mal, elas se dão melhor do que nós. Às vezes você está lá no seu trabalho, você está fazendo tudo certinho, fazendo da maneira correta, e quem recebe a promoção é o outro. Às vezes você está se dedicando num processo de vendas, eu estou tentando vender um produto aqui, porque essa é a minha área, eu trabalho com vendas, e aí você faz de tudo para ser honesto, para mostrar a melhor mercadoria, a mercadoria da forma como ela deve ser vendida, e aí no balcão tem um cara mentindo sobre tudo que está lá. Rapaz, olha, isso aqui você pode pegar, esse tênis aqui você leva para ele, você vai poder correr, você vai poder pintar, você vai poder fazer de tudo com o tênis. A pessoa compra o tênis, 2 dias a sola sai. Mas parece que essa pessoa que opta por fazer o mal, por aliciar o outro, por enganar o outro, parece que ela está em vantagem, mas não está. Sabe por quê? Porque apesar do mundo estar descontrolado, o nosso Deus não está. Apesar do mundo privilegiar e buscar fazer o mal, o nosso Deus não busca isso. Muito pelo contrário, Deus consegue avaliar quem é o justo e quem é o injusto.
Deus consegue olhar para essa situação e reprová-la. E o mesmo Deus que reprovou a atitude maléfica das pessoas no tempo de Noé, é o mesmo Deus que avalia e sonda os corações agora. E se ele não muda, ele continua reprovando. Olha só o que o versículo diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava. Deus continua o mesmo, ele continua avaliando os corações. Deus, mais do que os resultados, Deus continua avaliando as intenções humanas. Olha só que interessante, o Salmo 139, verso 14, declara: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Deus me formou no âmbito no ventre da minha mãe, no âmbito mais profundo do secreto, que eu não entendo como, mas esse Deus que me formou conhece a minha mente, ele conhece o meu pensar, diz o salmista, ele conhece o meu levantar, sabe quando me assento, sabe quando me levanto. E isso não é só para você que é cristão e que é salvo, é para o mundo todo, para todas as pessoas. Portanto, quando você se indigna com o mal, saiba que o Deus que você serve também se indigna com o mal. Quando você se indigna com a injustiça, como as pessoas passam os outros para trás e se dão bem, e você fica indignado querendo justiça, eu quero que você saiba que o Deus que você serve, ele não olha essas coisas e cruza os braços. Muito pelo contrário, ele analisa, ele vê, e ele sabe quem é o justo e quem é o injusto. Então eu quero que você entenda que quando você ficar indignado com alguma coisa que aconteceu de ruim na sociedade, e nós temos visto coisas absurdas, filhos matando pai, pai matando filho, a palavra já afirmava que isso aconteceria antes. Queridos, em todos os aspectos, Deus enxerga o mundo por meio de sua santidade. Deus tem uma visão analítica sobre o matrimônio. Então, olha só que interessante, eu não posso ficar assediando as pessoas, não posso ficar olhando para as mulheres aí afora, mexendo com as mulheres, sabe por quê? Porque antes de eu ter um vínculo com a Carol, eu tenho um vínculo com Deus. Antes de eu ter um vínculo com a Carol, eu tenho um vínculo com Deus. Eu não posso sair do meu trabalho enganando as pessoas, ou fingindo que eu dou aula no estado, sabe por quê? Porque antes de eu enganar os meus alunos não dando aula, Deus já viu isso. Quando eu sou um bom professor, eu não sou um bom professor só para eu ter destaque na sociedade, porque a Bíblia fala que todas as coisas que eu devo fazer para... Portanto, eu tenho que ser um bom professor, porque eu sei que Deus está me olhando, eu sei que Ele está me analisando, e há algo no meu coração que eu desejo de agradar ao Deus que nós servimos. Amém. É o desejo de ser um bom servo, não só por ser um bom servo, não só para ganhar abraço das pessoas, é o desejo de ser uma pessoa íntegra, não só para ganhar o carinho das pessoas, alguém apontar, ó, pastor João é uma pessoa íntegra, não. O meu maior desejo não é agradar homens, é agradar a Deus, e a minha integridade é o reflexo daquilo que Ele fez na minha vida. Ele me tirou de um charco de lodo, Ele me tirou do mundo do pecado, e eu não posso voltar para o vômito. Eu preciso entender que eu fui separado para glorificar o nome dEle através da minha vida. Eu preciso saber, Ele enxerga o meu coração. Amém. Ele enxerga quem você é. Sabe, às vezes nós somos levados pela essa mente pós-moderna. Então às vezes nós somos passados para trás e a gente fala assim, não vejo a hora também que eu vou passar, eu vou dar o troco. Já falei para vocês que Hollywood ganha muito dinheiro falando sobre o quê? Vingança. Os filmes que mais vendem são os filmes de vingança em Hollywood. Você percebe, é John Wick, né? Mataram o cachorrinho dele e já matou a quarta geração das pessoas. Aquele John Wick 4 lá, Parabelo, o nome, né? Uma coisa assim. Eu acho que ele tem mais gente morta pelo John Wick do que pessoas na fila do INSS. O negócio lá tá? Porque matou o cachorro. Então eu quero que você saiba, Deus continua avaliando o seu coração. Deus continua avaliando a sociedade. A história da humanidade não está perdida. Ele, pelo contrário, no momento certo Ele vai tomar. Nós vamos falar sobre isso. No momento certo Ele vai trazer a justiça. Ele vai trazer à tona a injustiça que te fizeram. Porque Deus, Ele não pode ver o mal e tolerá-lo. Aliás, todas as vezes que nós pensamos no mal que a sociedade está vivendo, eu quero que você saiba que Deus tem uma solução para ela. A solução é a volta de Jesus.
Então, como nos tempos de Noé, Deus continua avaliando o coração humano. Você não está perdendo nada em ser honesto, meu amado. Você não está perdendo nada em ser honesta, minha amada. Você não está perdendo nada em ser um bom marido, uma boa esposa, um bom empregador, um bom empregado, um bom parente, um bom servo de Deus aqui na casa dele, um bom professor, seja lá o que você se dispôs a fazer. Você não perde em nada. Que se existe algo que eu amo pensar, é que Deus está me olhando todos os dias. Está avaliando o meu coração para ver se eu estou em uma boa conduta. Isso, por um lado, é bom e por outro lado, até arrepia aquela cervical. Porque eu arrepia a cervical. Aqui tá bom, eu falei. Eu não fique triste, não fique decepcionado. O mundo pode ser injusto, seu Deus não é. Segunda lição: como nos tempos de Noé, Deus continua se entristecendo com a maldade do povo, ou com o pecado. Está lá verso 6, de novo, como nos tempos de Noé, Deus continua se entristecendo com a maldade e o pecado. Olha para mim, por favor, Bíblia aberta, olha o que diz o verso 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. Talvez você já esteja pensando teologicamente, mas se Deus sabe todas as coisas, se Ele cria todas as coisas, como Ele pode se arrepender de algo que Ele criou? Não seria uma coisa meio incoerente? Como é que Ele pode se arrepender? Ele sabia, não sabia? Ou Ele foi pego de surpresa? Não havemos de supor que Deus não previu o que ia acontecer, porque presciência é essencial à perfeição da natureza de Deus. Se Ele é Deus, Ele precisa e sabe todas as coisas. Nem havemos de supor que sua felicidade foi realmente interrompida por aquilo que viu nas suas criaturas, pois Ele é imutável na sua felicidade, porque faz parte da sua natureza. A palavra aqui, nós precisamos no original hebraico, que é Vailochem, significa que Deus expôs a sua tristeza. A palavra no hebraico, aqui não quer, a palavra no hebraico, ela tem, quando você lê arrepender-se, não quero que você entenda essa palavra semanticamente como Deus, poxa vida, eu não devia ter criado seres humanos. Poxa vida, errei. Não. Arrepender-se que significa profunda tristeza. Na teologia nós chamamos isso de antropopatia. Então todas as vezes que fala assim que Deus se arrependeu, é uma maneira que nós temos, uma figura de linguagem para a gente entender como isso afetou Deus, tá? É chamado de antropopatia. Assim como nós também temos um antropomorfismo, que é o quê? Que é quando nós ouvimos as mãos de Deus, os olhos do Senhor. Então, é apenas uma figura de linguagem para mostrar que Deus enxerga, para mostrar que Deus ouve, e aqui é uma figura de linguagem também. Está mostrando como Deus se entristeceu com o pecado. E uma coisa que é extremamente interessante, nós temos mais valor ao que as pessoas pensam sobre nós do que o que Deus pensa sobre nós. Não sei se já parou para pensar nisso. Quantas vezes a gente mente, olha o que eu vou te falar, quantas vezes a gente não mente para tentar mudar a avaliação da pessoa para conosco? Então você tem um encontro marcado. Aí o que acontece? Puxa vida, me atrasei, rapaz. Aí a pessoa te liga. Deus, está me ligando agora. Atende ou não atende? Se atender, fala assim, rapaz, estou no caminho, estou indo, estou chegando. E ainda vai lá escovar o dente ainda, né? O olho está pregado, um outro cheio de remela, você não consegue nem abrir. Mas a gente prefere fazer isso do que falar a verdade. Mostrar o nosso erro, mostrar a nossa falha. Mas a gente não está nem aí para Deus. Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa e inventa para justificar o nosso erro? Nós inventamos um universo. Queridos, nem o J.J.R. Tolkien, o criador do Senhor dos Anéis, tem tanta imaginação quanto nós na hora de mentirmos.
nem C.S. Lewis, nem Machado de Assis. Porque na hora da gente mentir, a gente cria um universo. Por quê? Eu entendo isso. Porque nós temos a necessidade da empatia. Você tem, eu tenho a necessidade da empatia, então eu quero agradar pessoas. Mas quando nós estamos em xeque, qual é a nossa predileção? Eu prefiro desagradar a Deus ou desagradar homens? A gente tem pai diante do Senhor. A gente deseja agradar homens. Várias vezes eu passei por isso. E eu acredito que eu não seja o único. O pecado, meus amados, ele entristece Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 4, verso 30. Nós somos alertados. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Não deixem triste. Nós esquecemos de entender que todos os atributos que você tem, todos os atributos que eu tenho, vêm de Deus. Sabia que você pensa porque Deus pensa? O que diz Gênesis? Você foi criado à imagem e semelhança dele? Se ele pensa, se você pensa, é porque ele pensa e te criou como ele. Se você raciocina logicamente, é porque ele raciocina logicamente e te criou como ele. Se você se entristece, é porque ele te criou com sentimentos. Porque ele em si tem sentimento, é claro, de gozo, de prazer na sua eternidade santa. Mas Deus é capaz de se entristecer. Porque Deus é uma pessoa. É interessante. Nós fomos criados à sua imagem. A imagem aqui é reflexo. Reflexo de quê? Reflexo de sentimento, reflexo de ser. Então quando você peca, você não peca para um Deus distante, mas para um Deus que morreu na cruz por você. E isso é extremamente ruim. Sabe por quê? Porque nós acabamos ficando como leprosos espirituais e nos esquecemos de que o nosso pecado fere, entristece e magoa o Deus que nós servimos. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender que nós servimos um Deus que é uma pessoa. Então, qual é o motivo pelo qual eu não peco? Eu não peco para não constranger a Carol? Eu não peco porque eu não quero constranger o Ricardo? Não. A primeira pessoa que nós devemos pensar, eu vou lutar contra o pecado. Não estou dizendo que aqui nós somos todos santos, temos as nossas falhas, mas nós precisamos lutar contra elas, pensando em quem? Pensando no Deus que nós servimos. Amém? Então saiba disso. Como nos tempos de Noé, Deus continua se entristecendo. Olha, deixa eu te falar para você, o pecado, ou o diabo, ele está numa militância danada. Ele está tentando tornar o sacrifício da cruz menos eficaz. Ele está tentando tornar esse mundo cada vez mais agradável para se viver. E ele está tentando tornar o inferno um local menos aterrorizante. E eu acho que ele está conseguindo. Porque nós não pensamos mais sobre o céu, sobre o inferno e sobre a vida espiritual. E com certeza isso também entristece o coração de Deus. Que a gente possa entender isso. Nós possamos todos os dias buscar a santidade, buscar o relacionamento com Deus. Aliás, eu estou falando sobre pecado, não aplique o que eu estou falando agora só ao pecado. Deixa eu te falar, imagina você que é casado, vou pedir licença aos solteiros, você que é casado, quando você entra na sua casa e você vai falar com a sua esposa pergunta para você, como foi o seu dia? O que você responde? Bom. Aí você vai tomar banho, o que a sua esposa fica? Ela fica tinindo. Porque mulher, ela gosta de detalhes. Pega essa palavra, pastor. Mulher, ela gosta de detalhes. Vou lembrar uma coisa, assim que nós fizemos a reunião aqui. Assim que nós fizemos a reunião da diretoria, a primeira reunião que nós fizemos, estava aqui a diretoria. Estava eu, estava o Ricardo, estava o Beto, estava o Adilson, estava eu, estava o Du. Estava todo mundo aqui, na época estava o Diegão. Aí acabamos a reunião. E foi uma coisa tremenda. O Moacir, que é o contador dele, estava aqui, a esposa dele começou a chorar. Então, gente, eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Eu estou sentindo algo fazer de diferente. Eu falei, o que é isso? Eles já participaram de outros processos de emancipação. Mas ela falou, foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. Que coisa sobrenatural. Aí ela foi para casa, tudo bem. Aí eu cheguei em casa. E aí, como foi a reunião? Bom. Ah lá. Fala comigo assim? Por favor. Ok, tá bom.
A Carol ficou olhando para mim, mas e aí? Tá tudo bem? Foi todo mundo? Tá tudo certo? Eu fui falando. Até um dia que ela se encontrou com a esposa do Moncinho e falou, você estava na reunião, né? Tava. Ufa! Então me conta o que vai acontecer, porque eu cheguei em casa e não falou nada. Você não fica irritado quando seu marido não conversa com você? Sim. Amor, mas antes eu perguntei para as esposas, Bruna, o que tu falou? Nada. Você falou também, né, Edu? Só muda o endereço, amiga. Tava bom. Mas vocês não ficam tristes? A gente só aplica a tristeza de Deus ao pecado. Não faça isso. Porque o Deus que te criou é um Deus de relacionamento. Então não é só o pecado que entristece a Deus, mas também a nossa falta de relacionamento com Ele. Porque às vezes a gente não conversa com Deus. A gente não ora com Deus. Eu tenho que falar aos irmãos que eu estou um pouco triste com a igreja, porque quinta-feira nós temos aqui oração. Quinta-feira as pessoas precisam estar presentes. E me arrepia, porque eu passo aqui perto, eu vou até falar o nome, depois Deus me perdoa, mas eu passo aqui perto da eubiose aqui, eu nem sabia o que era aquilo, depois que eu fui perceber que é uma religião meio mística, é uma mistura de um monte de coisa. Está lotado, gente, o estacionamento deles. Eles não conhecem a verdade e estão correndo lá atrás. Nós conhecemos a verdade e estamos deixando de vir buscá-la. Quinta-feira que vem tem oração. Pensa nisso em nome de Jesus. Amém. Bom? Terceira. Por isso que eu pedi para a Bruna orar. Ora aí, Bruna. Terceira lição. Como nos tempos de Noé, Deus trará justiça a esse mundo. Dá uma olhadinha no verso 7, por favor. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Sabe uma coisa que é interessante, queridos? O conceito de juízo divino tem se esfriado nos últimos anos. É verdade. Parece que assim, ó, Deus está vendo tudo que está acontecendo, está de braços cruzados, não liga para nada. A gente está até mudando, eu digo a igreja como um geral. Nós estamos nos adaptando à teologia neoliberal. Parece que Deus criou o mundo, ok? Ele foi lá, deu a partida, saiu do carro e falou: agora aconteça o que acontecer. Baixou o freio de mão, agora deixa o carro descer sozinho, sem controle. Não, queridos. O mesmo, como nos tempos de Noé, o mesmo Deus que trouxe juízo sobre a iniquidade, é o mesmo Deus que está sobre a minha vida e sobre a sua vida e está aqui agora. O mesmo Deus que castigou um povo iníquo e que derramou fogo sobre Sodoma e Gomorra, é o mesmo Deus que está sobre nós. Deus trará juízo e Deus trará justiça. Mateus capítulo 24, verso 12 diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus profetiza de como estaria o mundo na sua volta, e a volta de Cristo que trará. Ele vai redimir o mundo e a galáxia em termos integrais. Aí você fala: mas o que Cristo fez na cruz? Na cruz ele te livrou do inferno. Na cruz ele tomou o seu lugar. Na cruz ele pagou a dívida que nós tínhamos com Deus. Mas isso não significa que o restante, que o resto da galáxia, porque Romanos 8 fala que até a natureza espera ser redimida, até a natureza espera ser justificada e justiçada. Se a natureza espera por isso, e se nós esperamos por isso, porque nós não gostamos de injustiça, quanto mais o nosso Deus que é santo. A Bíblia fala que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quando a Bíblia fala que Deus é santo, significa que Ele não compactua com o pecado, Ele não compactua com a injustiça, Ele não compactua com a natureza da maldade que já tomou conta da nossa sociedade como um todo. Portanto, Ele terá que fazer justiça. E assim Ele fará. Você sabe, uma vez eu ouvi uma ilustração maravilhosa, que às vezes a gente fala assim: Deus, por que o Senhor não acaba com o mal agora? Essa violência, crianças sendo mutiladas exatamente agora, por que o Senhor não acaba com tudo agora? Se Deus tivesse que acabar com o mal agora, Ele teria que começar por mim e por você, porque nós também fazemos o mal. Então eu quero que você saiba que a paciência de Deus é devido à sua graça. Muitas pessoas precisam se converter ainda, sabia?
O Evangelho ainda está sendo pregado por todo mundo. Muitas pessoas precisam entender aquilo que foi feito na cruz. Mas essa tolerância divina não significa que Deus está dando as costas para a injustiça. Vou repetir isso. Essa tolerância divina não quer dizer que Deus está dando as costas para a justiça. Muito pelo contrário, Ele está aguardando que mais pessoas reconheçam a justiça feita na cruz. Amém. Para que Ele possa descer então o juízo dele. Aleluia. Deus, queridos, Ele continua um Deus santo. Verdade. Ele continua um Deus que não tolera o pecado. De novo, não podemos confundir um mundo confortável de viver com um mundo sem pecado. Uma outra coisa que é interessante, parece que as pessoas estão como leprosos espirituais, que elas não sentem mais a maldade, porque a gente vive num mundo que ele está pronto para o pecado. Ele está pronto para o erro. Aliás, o mundo, ele admira o erro, ele admira o pecado, ele admira aquele que propaga o pecado. E aí a gente olha esse mundo e fala, mas será que Deus compactua com tudo isso? Assim como nos tempos de Noé, queridos, Deus trará juízo. Deus trará juízo de maneira universal e de maneira pessoal. A Bíblia fala assim que o salmista chega a dizer assim, eu falo assim, eu nunca vi o justo mendigar ou... Então, é tão bom, queridos, a gente saber que nós servimos um Deus que é justo. Porque o Salmo 126, que é um dos meus preferidos, diz que aqueles com lágrimas semeiam, com júbilo se falam. Então, é um sinal de que todo o nosso amor por Cristo, toda a nossa luta por sermos cidadãos, olha aquela pessoa de português, igual aqui também, por sermos cidadãos, diferente do que está acontecendo lá, essa luta vai ser recompensada. Deus trará justiça no seu trabalho, no seu casamento. Deus trará justiça lá no seu emprego, quando você está se dedicando. Porque Deus, queridos, Deus não pode negar a si mesmo. Escuta o que eu estou te falando. Deus, Ele não pode negar a si mesmo, é contra a sua natureza. Então tudo aquilo que nós colocamos nas mãos do Senhor, tudo aquilo que nós pedimos a Deus, tudo aquilo que nós entregamos verdadeiramente a Ele, Ele vai fazer o melhor, porque é contra a natureza de Deus negligenciar os seus filhos. É claro que Deus vai negligenciar aquelas orações mal feitas. Você não pode orar para Deus levar o seu chefe. Você não pode orar, você pode orar para Deus convertê-lo, mas para Deus levá-lo não. Deus sabe o que Ele faz, queridos. Então, aguarda nele. Continue em oração, continua falando com Ele. Amém? Mais uma vez, que como nos tempos de Noé, Deus trará justiça, tanto pessoal como universal. Amém. Os dias da maldade estão contados. Os dias da maldade estão contados. Quarto e último para a gente orar. Como nos tempos de Noé, Deus preservará o justo. Olha esse verso, que confesso aos irmãos que tem sido o verso que embasa as minhas orações. Olha o que diz o verso. Quem sabe posso tornar o seu essa manhã. Noé, porém, achou graça diante Aleluia. dos olhos do Senhor. Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Vejam, Noé, porém, ou seja, de uma sequência de avaliação do mundo em que estava, daquela sociedade, tal. Deus olhando todo mundo e toda a maldade, teve um que a gente vê uma adversidade. Mas, porém, Noé. A minha oração, Deus, é que um dia Deus possa olhar para mim e também utilizar esse mesmo conectivo adversativo. Este conectivo indica uma mudança, uma exceção à situação geral de decadência moral, de decadência de virtudes, decadência de amor, decadência da natureza da justiça. Esse conectivo indica que havia um homem justo que buscava a Deus de todo o seu coração.
A escolha de Noé como alguém que agrada a Deus é crucial, pois ele se torna, olha que lindo, ele se torna o ponto de partida para a continuidade da humanidade. Porque Deus tinha sentenciado a humanidade, mas Deus encontrou um homem que o agradou. Deus falou, por causa dele, e é com ele que eu estabelecerei a minha aliança, e é por meio dele que eu reconstruirei a história da humanidade. Você tem noção do que é isso? Deus olhar para você e falar assim, por causa do Bruno, eu não vou mandar todo mundo embora nessa empresa. Sabe uma coisa que é muito interessante? Nós esquecemos de que a nossa vida e o nosso caminhar na sociedade, ele está debaixo de um Deus poderoso. Quantas pessoas não são abençoadas por meio da sua vida? Sabe o que eu fico imaginando? Quantos filhos não caíram nas drogas porque havia uma mãe de joelhos orando e Deus falou, por causa dessa mãe, porém, eu não vou condenar, porque por causa dessa mãe, que ora, que jejua, que busca a minha palavra, eu não vou levar maldição para a casa dela. Quantas vezes Deus não falou, por causa deste meu servo, não fecha essa empresa. A empresa está capengando, mas eu sei que o meu servo está tirando o mantimento da casa dele, dessa empresa, então eu não vou fechar, por causa dele. Aleluia, glória a Deus, é verdade, Jesus. Porém, Noé. Eu quero que você troque o nome. Coloca assim, porém Paulo, porém Fátima, porém Moa, porém Ricardo, porém Adilson, Edinaldo. Coloca o seu nome aqui. Porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aqui, queridos, a gente mostra um contraste de geração do dilúvio. A descrição da maldade da geração, e nós lemos até o finalzinho, porque a Bíblia vai falando da maldade daquelas pessoas. Mas Deus achou graça em Noé. Amém. Eu quero orar por vocês, irmãos, agora. Vou pedir para você ficar de pé, para a gente encerrar.